Esta é a voz da profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Porque dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Abram-se os portais em exultação, Ele é o Rei da Glória, Ele quer entrar. Hoje em sua vida, em seu coração, falta pouco tempo, só um pouco mais. Ele deve virar, deve virar, deve virar, deve virar. Deve Jesus Olá, graça e paz, um forte abraço carinhoso para você que nos acompanha em todas as partes do nosso imenso Brasil, desde o extremo sul, nosso querido Rio Grande do Sul, até o extremo norte, pessoal que está lá no Amapá, também no extremo leste, Pernambuco, Paraíba, no extremo oeste, você que está no Acre, enfim, Brasil inteiro. Bênçãos para você e, é claro, para você também que nos acompanha do exterior, porque hoje com a internet a gente tem o privilégio de alcançar gente em todas as partes do mundo. Que bom saber que você está aí. Que a bênção do Pai Celestial esteja sobre você e sua querida família. Nós temos pensado nesses últimos dias a respeito de conselhos do apóstolo Paulo sobre como devemos viver nesse mundo, até que nosso Senhor Jesus Cristo venha para nos buscar, e temos nos concentrado em especial nas palavras que estão na carta aos Filipenses, capítulo 3, versos 13 e 14. Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Hoje quero me concentrar com você, especialmente nesse verso 14, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Significa que esse é um chamado de cima, vindo do céu e para o céu. O chamado é feito por Deus o Pai, por meio do seu Filho Jesus Cristo. É preciso prosseguir para o alvo, tendo os olhos fixos na meta. Como um corredor, nós não devemos desviar nosso olhar para as dificuldades, insultos ou mesmo aplausos. Não podemos parar, relaxar, tropeçar. Na carta aos Hebreus, capítulo 12, versos 2 e 3, está escrito: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. O Senhor Jesus Cristo é o nosso modelo perfeito e supremo alvo da vida cristã. Louvado seja o Senhor! Quanto mais nós olhamos firmemente para Jesus, por meio da fé, então cada dia nós nos tornamos mais semelhantes a Ele, mais parecidos com Ele em seu caráter. Assim como Cristo sofreu ao viver nesse mundo, nós também estamos sujeitos a inúmeras provações. No entanto, devemos estar cientes que as provações, tribulações, produzem perseverança, e a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança.
Isto porque Paulo afirma que em todo esse processo de amadurecimento e crescimento, o Espírito Santo derrama o amor de Deus em nosso coração. Louvado seja o Senhor! Isso está na carta aos Romanos, capítulo 5, versos 3 e 4. E outra mensagem preciosa: no meio das dificuldades da vida, o Senhor nos consola, para que nós possamos consolar outros que também sofrem. E eu leio o texto que está aqui na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versos 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Que interessante isso, não é? Paulo glorifica a Deus por sua misericórdia, por sua consolação, e diz que é Ele quem nos consola nas nossas dificuldades, para que possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Significa que o consolo que nós recebemos em nossas dificuldades transborda por nosso intermédio e abençoa outros que sofrem. É desta maneira que os filhos de Deus nesse mundo tornam-se o bom perfume de Cristo. Você já leu isso na Bíblia, como é lindo, não é? Quando Paulo diz que os filhos de Deus nesse mundo são o bom perfume de Cristo, está aqui bem pertinho, segunda carta aos Coríntios, agora no capítulo 2, versos 14 e 15. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta a fragrância do seu conhecimento em todos os lugares, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto entre os que estão sendo salvos, como entre os que estão se perdendo. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Primeiro, o Senhor age em nós quando buscamos desenvolver um sincero relacionamento com Ele. Depois, o Senhor age entre nós quando nos relacionamos com os nossos semelhantes. Então, o Senhor passa a agir através de nós quando praticamos os ensinos de Cristo e nos tornamos testemunhas do seu amor. Assim, estamos sendo o bom perfume de Cristo. Deus lhe abençoe. Vamos prosseguir para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, porque esse é um chamado, como eu disse, de cima, vindo do céu e para o céu. O chamado é feito por Deus, nosso Pai, através do seu Filho Jesus Cristo, e felizes são aqueles que assim prosseguem para o alvo, sendo cuidados e direcionados por Deus, consolados pelo Senhor em nossas dificuldades, para que nós consolemos outros e sendo o bom perfume de Cristo, a fim de que através da nossa vida outros sejam abençoados e também conheçam nosso Senhor. Procuro em minha vida encontrar um sentido, pois não compreendo a razão do existir. Por muitas vezes tenho me sentido sem força para continuar seguindo sem desanimar. Eu nunca quis enfrentar a estrada em solidão, e em você confiei quando ouvi. Irmão, te erguerei, e o temor passará. Dá-me a mão, vamos orar, e assim
que às vezes tu também te sentes sozinho, pois é difícil caminhar sem ter alguém pra dividir as provas que enfrentamos na vida e levantar disposto pra recomeçar. Se for preciso enfrentar perigos e terror, vamos em Deus confiar e orar. Irmão, te erguerei e o temor passará. Dá-me a mão, vamos orar e assim descansar num lugar onde Deus dará força pra lutar. Quando eu cair, tu me erguerás. Vamos juntos orar e assim descansar num lugar onde Deus dará força pra lutar. Quando eu cair, tu me erguerás. Vamos juntos orar e assim descansar num lugar onde Deus dará força pra lutar. Quando eu cair, tu me erguerás. Se tu me erguerás. Ajuda-nos, Senhor, a pela fé olharmos todos os dias para Jesus, a fixarmos nele o nosso olhar, para que sejamos transformados. Na medida em que pela fé nós o contemplarmos, que nós nos tornemos cada dia mais parecidos com ele, para que assim, Senhor, nós prossigamos para o alvo. Nós não sejamos abatidos, desanimados ou vencidos, mas que assim como nosso Senhor venceu, nós também vençamos. E que todos que oram comigo agora vivamos o privilégio de nos tornarmos nesse mundo, pela presença de Cristo em nós, seu bom perfume, a fim de que nossa vida inspire nossos semelhantes para que se voltem para o Senhor. E a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Uma bênção de Deus para você e a sua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A Voz da Profecia é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia.